Então, nós temos Macunaíma, essa é a capa do filme, que depois algumas edições vão absorver e transformar na capa do livro, mas essa é a capa do filme, não é a capa do livro, cuidado. Né? Você tem autores ali como Paulo José, Grande Otelo, Gardel Filho, Dina Sfat, Rodolfo Arena e Milton Gonçalves, que eram atores muito conceituados, muito conhecidos na época. A direção do Pedro Andrade, do Joaquim Pedro de Andrade, que vai dar vida a uma obra literária do modernismo. Então, Macunaíma, uma adaptação da Rapsódia de Mário de Andrade. Rapsódia é como se fosse uma composição musical. Então, o autor ele se utiliza desse elemento musical, lembrando que Mário de Andrade, o autor da obra literária, ele era também professor de música e músico, né? É a história de um anti-herói ou um herói sem nenhum caráter, nascido no fundo da Mata Virgem, preto vira branco, troca a mata pela cidade, onde vive acompanhado de seus irmãos. Ou seja, há uma crítica aí da identidade do brasileiro, que não se reconhece como preto, que deseja ser branco. Segue um caminho zombeteiro, conhecendo e amando a guerrilheira Si, que é um deboche também do Mário de Andrade, e no filme de Ceci Peri, lembram lá que a gente estudou no romantismo? E enfrenta o vilão milionário Venceslau Pietro Pietra, para conquistar o amuleto que herdara de Ceci, o Muiraquitã. Em 75, houve uma composição musical do samba enredo, interpretado por Clara Nunes, desta obra como um todo. Então, a música, ela praticamente narra a obra toda. Vou morar no infinito e virar constelação. Portela apresenta. Portela apresenta. O folclore traz. Piracuru e Canda, liberta a mata do seu triste coração. Negrinho do pastoreio foi a sua salvação. E derrotando o gigante, era uma vez Viaquimã. Macunaíma volta com a Muiraquitã. Macunaíma na lua e no amor. Quando sua pedra para sempre o monstro levou, o nosso herói assim cantou: vou-me embora, eu aqui volto, mas não. Vou morar no infinito e virar constelação. Vou-me embora, eu aqui volto, mas não. Vou morar no infinito e virar constelação. Portela apresenta. Portela. E o samba enredo praticamente narra quase toda a história, tanto da literatura, na literatura quanto no filme. Apesar da trajetória de Macunaíma obedecer algumas características de destino de um herói da mitologia grega, como a trajetória circular, ou seja, ele passando por várias peripécias, o contato mágico com os deuses, os ritos de passagem pela água, a luta com Venceslau, que nós já vimos que é um homem poderoso que vai tentar impedir ele de achar o Muiraquitã. Como ponto alto da narrativa é uma morte da narrativa e uma morte solitária. A sua trajetória como herói falha justamente nesse ponto muito importante, na representação da identidade do brasileiro e do herói. A vida do herói ou anti-herói é pautado pelo bem comum. Todos os seus passos reverberarão em benefício do coletivo, alcançando finalmente o oposto e as honras a que tem direito. O fio condutor de sua vida é uma causa pelo qual ele luta, mas que nem sempre tem esse retorno. O Mário de Andrade, quanto o diretor, que eu esqueci o nome, que é o Joaquim Pedro de Andrade, vai produzir no filme Macunaíma, inspirado no romance de Mário de Andrade. Então, o herói, aquele que falta, é justamente o que há de maior nele, ligado ao bem comum. Ele não está a serviço só e exclusivamente à comunidade, mas também aos seus direitos, aos seus desejos. Há no herói a consciência individual, egoísta e ensimesmado. Ele não tem o lastro para cumprir o papel de herói, mas sim de anti-herói. Então, ele não é Macunaíma, um herói tradicional da mitologia grega.
Um herói sem causa e que morte em vão. Símbolo, então, de um Brasil sem projeto, em crise e em crise também com a sua identidade. Um país sem a noção forte de coletividade, já que a gente tem um amplo individualismo, assim como Mário de Andrade, é um país que tende para a autodestruição, um país que devora a si mesmo, irá dizer, então, o seu diretor. Importante a gente lembrar que a leitura do Macunaíma, do filme ou do livro, vão remeter-nos à identidade, a uma identidade que às vezes nós não queremos ver. Essa identidade brasileira que ora exclui e ora se sobrepõe aos problemas coletivos, aos problemas que assolam o território nacional como um todo. Ou seja, é uma ode ao pessimismo. Enquanto o livro Macunaíma, do autor modernista Mário de Andrade, é uma ode ao sarcasmo que há na sociedade brasileira através do personagem Macunaíma, no filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, é uma ode ao pessimismo.